Leiam. 5 estrelas. Olá, eu sou a Patrícia de Camargo e hoje eu vou te contar de uma experiência. A primeira vez que eu faço esse tipo de vídeo é quase um vlog, né? Porque eu tô aqui no meu quarto, que eu li esse livro do Rodrigo Naves, que saiu hoje. Ele tava em pré-venda, eu comprei no e-book do Kindle e hoje de madrugada chegou pra mim. Ele tem espera um pouquinho aqui, que como tá no Kindle você sabe como é, né? 118 páginas. Eu comecei a ler 9h40, vou mostrar aqui pra vocês o horário que é agora. Que raro, né? Não dá pra ver ali o relógio. Olha como aparece aqui na câmera. Bom, é 1h29, vocês vão ter que acreditar em mim, né? Porque não dá pra ver ali no relógio. Então, comecei a ler, fiquei umas 4 horas lendo. É um livro curto, mas eu ia, voltava, olhava as imagens. Por quê? A única coisa ruim que quando você tá no Kindle é porque as imagens estão... Eu tava lendo em preto e branco, né? Não era um tablet. Então eu pegava o celular e olhava as imagens. Mas todas as imagens estão no livro para quem comprar o livro físico. Isso é uma coisa muito legal e importante, né? Porque facilita bastante a leitura. O Rodrigo Naves é um crítico, historiador da arte brasileiro importantíssimo. Ele fez já prefácio, por exemplo, do livro do Arte Moderna do Argan, que a gente tá lendo. O prefácio é dele. É também professor, escreveu várias obras, ensaios. A premissa, simples, desmistificar a criação artística do Vincent van Gogh. Ainda hoje, muitas pessoas acreditam que o resultado plástico que ele obteve, né, o que a gente vê aí, as suas pinturas, estariam atreladas às suas perturbações mentais, a uma doença mental. E nem por assomo, segundo o Rodrigo Naves, esse seria o fator principal, que existem outros fatores que, na sua opinião, seriam muito mais relevantes para ele chegar onde ele chegou. E ele vai embasando a sua opinião em diversos teóricos e críticos de arte, não é um rolo por causa disso, nem pense dessa maneira, e vai também desconstruindo algumas teorias anteriores, sem contar que costura com outras linguagens, como a literária. Então ele faz uma relação da obra do Van Gogh com Frankenstein de Mary Shelley, por exemplo. E é genial, né, essa interdisciplinaridade, essa até transdisciplinaridade que ele traz. A linguagem é acessível, não fique com medo. 85% do livro flui assim, algumas vezes tem que ir e voltar, mas é um livro curto, então isso também facilita, os capítulos são curtos, facilitam a leitura. Então eu recomendo para qualquer público, mas não vá atrás desse livro achando que você vai ter aí uma biografia do Van Gogh. Não é nada disso, é muito mais interessante do que uma simples biografia. Até porque a biografia já tem aquele tocho lá que é gigantesco, né, que tá aí, já foi traduzido a português. Então você não tem necessidade disso. O que ele faz vai além, porque ele faz uma leitura das obras e do que foi importante para que ele conseguisse alcançar esse resultado que ele alcançou, esse resultado plástico. E eu fiz algumas gravações aleatórias, assim, do momento que eu tava lendo. Vou mostrar agora pra vocês. Eu tô na parte que ele fala sobre a influência dos impressionistas e dos pontilhistas, que ele chama de visionistas, também é outro nome que eles são conhecidos, na imprenta, na plasticidade do Van Gogh, ou seja, nas suas obras, desse período após sofrer essa influência na segunda ida que ele vai a Paris. Porque ele comenta que na primeira ida, a primeira vez que ele vai a Paris, que tá num comecinho do impressionismo, ele não se sente atraído por esse movimento, mas que na segunda vez sim, até porque ele vai conhecer muitos dos artistas através do seu irmão, do Theo. E ele comenta que as primeiras obras que ele vai fazer não são tão boas porque ele ainda tinha uma inseguridade, e também porque o que ele buscava colocar numa obra de arte era diferente do que buscavam os impressionistas. Não era a mesma forma de viver ou de ver a vida dos impressionistas. Até ele faz uma comparação que eu escrevi aqui, porque eu vou colocando aqui num caderninho algumas considerações. Eu tô lendo no Kindle, né, porque eu não tinha como chegar o livro pra mim. Mas eu gosto de ir escrevendo, ó. Eu vou escrevendo e tem uma diferença das cores que eu uso e tal. E tem um momento que ele fala assim, que os impressionistas tinham como frase, vamos dizer, a vida é viver. Já para Van Gogh, a vida é dificuldade de viver, já que ele não mantém com a realidade qualquer distância, pois o mundo para ele não é fenômeno e sim a espessura, a carne das coisas. Eu não vou fazer isso de tudo que eu for
lendo, porque eu acho que vocês têm que ler, cada um tem que ter sua percepção. Mas eu acho que é um livro bem interessante para uma leitura coletiva depois que a gente terminar a Dama Dourada, viu? 30% lido, e tem uma parte bem interessante que ele fala da relação de 9 semanas entre o Gauguin e o Van Gogh, né, quando eles estão em Arles, no sul da França. E dele especula sobre rumores, né? Se o Gauguin, na verdade, foi para lá porque era um interesseiro, porque ele queria ter uma relação melhor com o Van Gogh para que o Theo expusesse e vendesse as suas obras na galeria que ele trabalhava, e que realmente depois isso aconteceu. Então vai contando também que eles tinham diferenças, inclusive brigavam, porque onde vamos pintar? Aqui, na casa, ao ar livre, aonde? Até por isso eles brigavam porque o Van Gogh usava muita tinta, ou seja, eram questões também de convivência, não só que sempre querem colocar, acho que um pouco a culpa só no Van Gogh, assim, mas eram questões que eles queriam coisas diferentes. Então ele chega a afirmar que o Van Gogh, peraí que eu pegar meu caderno, queria pintar o que via, despreocupado em encontrar alguma dimensão misteriosa entre o olhar e o mundo. Já Gauguin, ele já estava com uma tendência mais ao simbolismo. O resultado de impressão é o que ele buscava, né, o Gauguin. O resultado de impressões sensoriais, mais a busca de um significado da natureza não perceptível aos sentidos. 63%. Fascinante como ele descreve a forma que a correspondência entre o Theo e o Vincent chegaram até nós, e graças a uma pessoa, e também a conformação de 2 museus muito importantes para a gente apreciar a obra do Van Gogh. É claro que o livro vai muito além desses extratos. Tem outras tantas relações, eu posso citar aqui Turner relacionado com Van Gogh, não quer dizer que eles sejam similares, mas ele vai mostrar realmente as diferenças entre esses artistas. Também aparece Andy Warhol. É uma delícia que eu recomendo para todo o público que queira saber mais, principalmente da obra do Van Gogh. E eu dei 5 estrelas, e eu acho que é o primeiro livro que eu dou 5 estrelas em 2021, e essa é a minha 8ª leitura. E com ela... e me diz aí se você gostou desse tipo de vídeo, ou se você achou meio confuso a maneira que ele foi montado. Me conta aqui nos comentários, tá? E hoje eu vou te deixando aqui das Canárias com aquele beijo no teu coração. Um amigo, Duncan Lindsay, certa vez me disse que gostar de arte é um privilégio. Pode-se muito bem viver sem ela, mas alguma coisa definha em nós, como um braço que por acidente perdeu seus movimentos. Essa é uma das passagens lindas desse livro.